presbítero estará ministrando o ensino da palavra de Deus. Dê toda a liberdade ao Espírito Santo. Deus vai falar conosco nesta noite. Glória a Deus. Tomai assento, irmãos. Também quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Bom, foi nos incumbido nessa noite a oportunidade de falar um pouco, um culto de ensinamento. E eu tenho certeza que Deus nessa noite, assim como todas as noites, não é uma noite diferente, é uma noite que, assim como todas as outras, Deus ele sempre, assim como diz o pastor Marcos, prepara algo para os nossos corações. Ninguém que adentra com o coração aberto sai da mesma maneira que adentrou. Então nós iremos nessa noite, é um culto de ensino, irmãos. Eu acredito, prego pouco, mas às vezes que eu prego, os irmãos veem que eu não uso esboço, eu tenho, graças a Deus, um pouquinho da cachola boa, mas para esse estudo, que é um culto de ensinamento, então eu tive que fazer um esboço abençoado aqui, e eu peço que o Espírito Santo possa me ajudar, porque eu não sou muito bom com esboço, mas para tratar aquilo que Deus ele colocou no meu coração desde o dia de ontem, a hora que o pastor me ligou, foi necessário preparar esse esboço aí. Então, abra a Bíblia comigo, 1 Pedro, capítulo de número 4, do versículo 1 ao versículo de número 10. E, se possível, eu iria pedir que os irmãos deixassem a Bíblia aberta. Nós iremos ler bastante em Coríntios, em Efésios, em Romanos, e se possível também a irmã Priscila deixar o microfone disponível para os irmãos, que vai ser necessário. Então, 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 1 ao 10, diz o seguinte: Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissoluções, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos, porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, mas, sobretudo, tende ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, irmãos, nessa noite, eu acho que Priscila sempre coloca lá um tema no negócio lá na, não sei como que é, na live, como que chama? É isso. Então eu coloquei até eu não coloco o tema, mas para você colocar lá o tema, coloca assim: dons, seu verdadeiro propósito. Então nós iremos tratar, em 35 minutos aí, sobre os dons que Deus ele concede à igreja. E eu sei que os irmãos estão acostumados com os tipos de dons, mas nós vamos ampliar um pouco esse leque e entender de uma forma bíblica e correta, a maioria da questão desses dons. Então eu peço nessa noite, assim como nós estamos aqui prestando um culto espiritual a Deus, que os irmãos coloquem o Espírito Santo como se fosse um filtro entre a minha voz e o ouvido dos irmãos, para realmente os irmãos entenderem tudo o que será dito aqui
assim como disse o pastor Marcos Elias em 2 Pedro, que existem pessoas por aí nesses últimos dias, né, que se dizem doutores, enganando muitas pessoas. E muitas vezes nós somos levados a esse vento de doutrina porque nós não escolhemos em examinar as Escrituras. Então, vocês são crente inteligente, então tudo que eu for falar, os irmãos peguem a Bíblia, vai estar lá no versículo, no capítulo, e a gente vai tratar a respeito desse assunto, a respeito dos dons que Deus, Ele concede a cada um de nós. Nós, irmãos, na igreja, nós estamos acostumados, né, com o dom, que é o dom de línguas, mas a gente vai entender que existem, né, muitos e muitos dons que vai edificar tanto a nós mesmos, mas como a igreja do Senhor. Então, o que acontece? Quando Pedro ele escreve essa carta, né, tanto a primeira como a segunda carta, a Bíblia fala que Pedro ele está em Roma, e ele chama Roma de Babilônia, assim como nós vemos lá em Apocalipse no capítulo 17. Então, a grande Babilônia é a Roma, então ele está lá em Roma, e a igreja está sendo perseguida, o povo está sendo perseguido, Nero está como imperador do povo, aquele homem louco que ateia fogo na cidade de Jerusalém, na cidade de Roma, e agora coloca a culpa naqueles cristãos, e através de colocar a culpa nos cristãos, os cristãos são sentenciados à morte. Muitos deles se tornam como lamparinas para a rua daquela cidade. Muitos deles são colocados em estacas com piche, e ali colocado fogo vivo naquelas pessoas, e a hora que apaga o fogo de um, vai lá, já coloca o outro, para a cidade ficar acesa durante 2 semanas. Então foi uma atrocidade que ele fez com os cristãos. E agora Pedro, sabendo dessa atrocidade, Pedro está vivendo nesse contexto de perseguição, ele escreve essa carta aos crentes a permanecerem fiéis no meio das provações e no meio das tribulações que adivinham sobre o mundo. Então, ele estava expressando que aquela provação seria simplesmente por um curto período de tempo, mas depois que a provação passasse, todos herdariam a vida eterna, e aquele sofrimento que durou um pouco de tempo, eles estariam gozando agora de paz, de alegria e de saúde na eternidade. Então, foi esse o propósito que o apóstolo Pedro escreve a carta de Pedro. E agora ele coloca no capítulo 4 que nós, como igreja, e aquele povo que estava sendo perseguido, eles tinham que perseverar em buscar com autenticidade, com vontade, com desejo, os dons de Deus, porque Deus ele trabalha em uma multiforma, ou multifacetas. Deus ele é um Deus de muitas coisas, de muitos dons, e nós, como uma igreja pentecostal, que acredita nos dons espirituais, me perdoa o que eu vou falar, mas nós estamos sendo muito pobres, porque estamos simplesmente preocupados com o dom de línguas. A igreja só quer saber do dom de línguas, mas a gente vai aprender que Deus ele quer nos usar para muito mais do que isso. É bom o dom de línguas, mas o dom de línguas, sabe o que é? Ele é um dom que só vai edificar você. Aquele que está do teu lado, ele não vai ser edificado pela língua que você está falando. E Deus ele quer que os dons dele edifiquem toda a igreja. Não estou tirando de lado o dom de línguas. Vamos entender no que a gente vai entrar aqui. Calma aí, então os irmãos, vamos entrar. Então, Deus ele trabalha em muitas formas. Existem muitos dons. E a gente tem dom que os irmãos jamais imaginaria que tem na Bíblia, mas tem na Bíblia. E eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Quantos dons os irmãos acham que tem na Bíblia Sagrada? Vamos lá. Um falou 9, é isso que tem um bem baixinho. 9, é isso? Um falou 9. 9, olha lá. 7. Quanto? 15. 15. Quem dá mais? Olha, então a gente vai falar, a Bíblia, ela vai falar de 22 dons, mas 20 dons sendo dons do Espírito Santo, tá? Eu sei que nós estávamos acostumados com os 9 dons espirituais, né? É esse que nós falamos, dom de línguas, interpretação de línguas, dom de fé, maravilhas, curar e assim por diante. Mas a gente vai ver na Bíblia, então os irmãos ficam com a Bíblia aberta, então a gente já vai para isso daí agora, tá? Então abram a Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, nós vamos encontrar 8 dons.
entendam, nós vamos daqui a pouco, né, separar esses dons de uma forma que nós pentecostais separamos, como dons ministeriais, dons espirituais, mas são todos dons dados pelo Espírito Santo de Deus, né? Então vamos lá, 1 Coríntios 12, verso 28, se alguém quiser ler, né, faz assim com a mão aí, a irmã Priscila ou algum irmão aí vai entregar o microfone para você ler para a gente. Então aí se você quiser um lápis, ou depois quiser o esboço para o irmão branco tirar uma cópia lá, é bonitinho, eu tinha feito na caneta, mas minha letra não é muito bonita, eu fui lá no computador e 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Aí rapidinho para a gente, que o tempo é... E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro, doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedades de línguas. Amém. Então aqui a gente encontra 8 dons, né? Eu marquei de uma forma um pouco diferente, mas aqui. Apóstolos, profetas, os mestres, os milagres, a cura, o socorro, o administrar, né? Que ele acabou de falar, e a variedade de línguas. Então aqui a gente já encontra 8 dons diferentes. E agora a gente vai lá para 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 ao versículo 10. A gente vai encontrar mais... a gente vai encontrar mais 9 dons aqui dentro, mas desses 9 dons, 4 dons já tem em 1 Coríntios 12, 28, mas eu vou falar certinho para os irmãos. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 ao 10. Um irmão, uma irmã quiser estar lendo. Porque pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Amém. Então aqui a gente vai encontrar, né, mais 1, 2, 3, 4, mais 5 dons. Então são 13 dons, né, que aqui o dom de cura a gente já encontra, né, na primeira, em Coríntios 12, 28. O milagre, que aqui são os dons de maravilhas, a profecia, e a variedade de línguas nós encontramos já em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Então, diferente tem palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, discernir os espíritos e interpretação das línguas. Agora em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Aqui nós consideramos, mas, né, como dons ministeriais, mas é dom do Espírito Santo também. A gente vai encontrar mais 2 dons diferentes. Quem quiser ler, Efésios 4, 11. E já outro irmão prepara Romanos 12, do 6 ao 8, tá? Romanos capítulo 12, versículo 6 ao verso 8. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Amém. Então, apóstolos e profetas encontramos em 1 Coríntios 12, 28. Já encontramos mais 2 dons aqui, que é evangelistas e pastores e doutores aqui. Então, são 15 dons, né, só aqui. Agora, Romanos 12, do 6 ao 8. Então, os irmãos estão vendo que não é eu que estou falando, é a Bíblia, tá? Então, vai reclamar contra a Bíblia aí. Romanos 12, do 6 ao 8. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que se reparte, faça-o com liberalidade. O que se preside, com cuidado. O que se exercita misericórdia, com alegria. Amém. Então aqui a gente vai encontrar, né, mais
5 dons diferentes. Tem o de profecia, que já está também, em 1 Coríntios 12, 28, o ensino. E aqui, na minha Bíblia, era um pouco diferente. Então, assim, o de ministério, o meu está de serviço, encorajamento, né? O dom de contribuir, que é o de liberalidade, o de liderar, que é administrar, e o dom de misericórdia. Então, a gente, só para os irmãos entenderem, tem gente que é misericordioso por si só, né? Que a gente vai falar com uma pessoa, a gente, por exemplo, eu vou ter um irmão que faz coisa errada, eu vou falar com aquele irmão, você vai falar com o irmão, ele consegue encontrar, fala, não, irmão, é assim, ele consegue ver tudo, coisa boa, ele é misericordioso para tudo, é a naturalidade da pessoa. Tem gente que contribui, que aquilo está no coração dela, ela ama contribuir, ela ama ter um coração generoso, não só em oferta, em dízimo, mas uma pessoa precisa, ajuda de, preciso comprar uma marmita, preciso comprar uma cesta básica, preciso de ajudar a pagar uma força, ele tem liberalidade no coração, é um dom de Deus. Agora tem gente que faz o quê? Com o intuito de ser abençoado, de ser próspero, de eu tenho que dar porque eu sou ministro da igreja, porque senão eu não vou ser mais ministro da igreja. Então tem vários, mas tem aquele que faz com amor, com liberalidade, só para os irmãos entenderem. E depois em 1 Coríntios 7,7, eu vou perguntar para os irmãos, se os irmãos, não vai estar falando o nome do dom aqui, mas vai falar que é um dom. Eu quero saber se os irmãos sabem, são 2 dons diferentes, que a gente tem que ter um desses dons. A gente vai ter que ter um desses 2 dons. Está em 1 Coríntios capítulo 7,7. Alguém encontrou? Bom, Tiago vai ler? Porque queria que todos os homens fossem sem com eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, e de uma maneira ou de outra. Aqui Paulo ele está falando, né? Queria que todos fossem igual a ele, mas cada um tem o seu dom, um de uma maneira, outro de outra. Alguém, né, tem a ousadia de me explicar quais são esses 2 dons? Eles são dons naturais, mas eles são dons. O próprio Paulo está falando que é dom. Alguém consegue explicar quais são esses dons? Então vamos lá para não perder tempo. É o dom do casamento ou é o dom de celibato? Tem pessoas que nasceram para ficar igual Paulo. Paulo, ele não casou. Ele falou, queria que todo mundo fosse igual eu, mas já que vocês não podem se conter, então melhor do que abrasar é casar. Então, aí ele fala, cada um tem o dom. Então, no casamento, quando você obedece e segue todos os princípios de o marido amar a mulher respeitar o marido, aquilo é um dom. Assim como no celibato, aquele que não escolhe trabalhar para Deus. Eu não quero casar, é difícil nos nossos dias, tanto um homem como uma mulher, e isso hoje, né? Os dias difíceis que estamos vivendo. Mas na época de Paulo tinha muito. A Bíblia não fala que teve aqueles que nasceram eunuco e aqueles que se fizeram eunuco para si mesmo. Então, assim, mostrando, né, para a gente entrar agora dentro da mensagem, que dentro da Bíblia a gente vai encontrar, mas vamos tratar dentro dos 20. Esses 2 como eu falei, a gente nasceu para ter, ou para ficar solteiro e trabalhar para Jesus, ou para ser casado e realmente cumprir com aquilo que a Bíblia nos ordena, que é o marido amar a mulher, né, entender como vaso mais frágil, a mulher respeitar, entender que é submissa ao seu marido, e assim criarem os filhos, a família. Isso é um dom de Deus. Mas a gente vai tratar de dons espirituais, de dom dado pelo Espírito Santo com um propósito maior. E muitas vezes, é isso que eu falo, a igreja ela está simplesmente focada, né, em um único dom, em simplesmente, né, em ser edificado a si mesmo, mas existem coisas que são muito mais importantes do que isso. Eu lembro que a irmã Janete, né, leu na escola dominical quando nós tratamos um pouco a respeito disso, falando na carta de Efésios, que, né, eu vou te mostrar um caminho melhor. Eu queria que todos falassem, mas eu quero muito mais que o quê? Que profetizassem, porque a profecia, ela vai edificar a igreja, ela vai edificar aquele que está ouvindo, porque ele vai entender o que a pessoa está falando. Então a gente vai entrar um pouco dentro desse contexto. Irmãos, quando Deus, antigamente, ele queria falar com o seu povo, os seus escolhidos, a gente precisa entender que a nação de Israel, ela não existiu por acaso. Ela foi formada pelo próprio Deus. Deus, ele forma aquela nação. Ele pega um homem chamado Abrão na época, né? Ele estava lá em Harã e não era em Ur dos caldeus, como assim muitos pregadores dizem. Ele já tinha saído de Ur e ele está em Harã. Quando ele está em Harã, Deus fala assim para ele, né? Abrão, sai do meio da tua terra e da tua parentela
e de ti eu vou fazer uma grande nação. Então Deus ele forma a nação de Israel para ser a sua nação e o seu povo. Mas naquela época a gente vai ver que Deus ele não distribuía dons de uma forma assim de liberalidade como nós temos nos nossos dias. Eu quero que os irmãos falem para mim algum profeta, os irmãos talvez vão lembrar de dois, também não lembro de outros, que teve o dom de curar no Antigo Testamento. Me fala aí uma ou duas pessoas que os irmãos sabem que tiveram o dom de curar no Antigo Testamento. É porque é poucos. Vou falar dois que eu sei: Elias e Eliseu. Era poucos, Deus não dava para todo mundo esses dons. Era poucos homens que falavam com muitas pessoas. A gente vai ali ver, se eu não me engano, 4 profetas maiores e mais 13, não lembro quantos menores, mas não vai dar nem 20 profetas que se levantaram naquela época. Já no Novo Testamento nós vamos ver muito mais gente, né? E Deus ele distribuindo o dom de uma maneira mais ampla para a igreja. Então naquela época que se passou cerca de 4.000 anos de Antigo Testamento, até chegar à época de Jesus Cristo, até Jesus Cristo descer na terra, se passaram 4.000 anos desde a criação do primeiro homem chamado Adão. E Deus usou poucas pessoas para operar sinais e milagres. Deus ele operava por si próprio. Deus ele fazia que nem ele que fez as muralhas caírem. Não foi o Josué. Deus não deu o dom de maravilha para Josué, porque foi todo um conglomerado de povos que ali obedeceram, né, a voz de Deus, e ali as muralhas caíram. Aí a gente vai ver Moisés operando grandes sinais e milagres. Foi talvez um dos maiores, ele, Elias e Eliseu, que operaram grandes milagres. Mas então Deus, ele especificamente trabalhava com poucas pessoas em um grande período de tempo. Agora, hoje, né, que se passam desde Cristo até os nossos dias atuais, cerca de 2010, 2020 anos, 2021 anos aí que nós temos na nossa era atual. E nós vemos Deus, ele deu e continua distribuindo, aliás, dons para a igreja. São coisas que não cessaram, mas por que nós não presenciamos, não observamos mais isso dentro da igreja? Porque Deus ele respeita o desejo de cada um que é servo seu. A Bíblia vai falar, Jesus Cristo sendo um ser, nosso Deus encarnado, né, humanamente falando, ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, ouvir a minha voz primeiro e abrir, respeitosamente eu vou entrar. Mas tipo assim, se você não abrir, pode ficar tranquilo, eu não vou arrombar, eu não vou entrar se você não querer. Então hoje nós vemos Deus, ele trabalha de uma maneira que ele respeita o nosso desejo. E nós sabemos, irmãos, que a igreja, ela cada vez mais, quando eu digo igreja, ela tem sido bombardeada por coisas que o mundo tem colocado para nós. Distraímos as nossas vidas, as nossas mentes, os nossos sonhos e desejos com aquilo que era para Deus. Hoje eu penso mais em coisas para mim, para me agradar, para me alegrar, do que para agradar a Deus, para alegrar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Eu estava falando com a Karen esses dias, eu tento, irmãos, só para os irmãos terem uma ideia, inculcar na cabeça, principalmente do Guilherme e do Leonardo, a palavra de Deus. Eu não lembro o que eles estavam vendo na televisão, e eu já tinha comentado com eles sobre morrer decapitado por Jesus. E perguntei para eles se eles tinham coragem, mas eu expliquei o que Jesus pagou por nós. Aí ele viu um negócio na televisão lá, sobre as pessoas que não sentiam dor, tipo superpoderes. Tem pessoas que têm um negócio que não sente dor, né? Que arranha a unha ali, vai comendo tudo e não sente dor. Aí ele falou assim: pai, para essa pessoa é mais fácil, né? Quando se a gente for perseguido, e a pessoa tiver que vir, né, decapitar a gente por não negar a nossa fé, a gente não vai sentir dor. Então, o que eu estou querendo falar com isso? Porque a gente tem que entender que o Evangelho de Cristo vai ser sofrido. Hoje está tudo bem, mas nós sabemos que andar no caminho de Deus, né, assim como a Bíblia fala, a porta é apertada, mas não é só a porta, passou pela porta, agora o caminho é largo. O que a Bíblia vai falar? A porta é apertada e o caminho é estreito.
O caminho é estreito. Então nós temos que entender que quando mais perto de Deus nós estamos, nós precisamos querer buscar mais aquilo que agrada a Ele e aquilo que menos me agrada. Aquilo que mais alegra a Ele e aquilo que muitas vezes vai me entristecer. Irmãos, a gente está indo, né, graças a Deus, por exemplo, toda semana agora fazer o trabalho, né, com o Jonilson ali, com os irmãos, de evangelismo. Tem dia que eu falo, eu quero ficar em casa. Eu queria ficar em casa descansando, mas a hora que eu vou dar aquela alegria. Mas a carne é uma briga, não é no momento ali a alegria de, nossa, eu vou sair de casa e daqui a pouco eu tenho que sair, chegar da visita, já ir para casa, trocar de roupa e trabalhar. Então, mas é o que? A gente precisa entender que para servir a Deus, para ter as coisas de Deus, é necessário o quê? Nós temos dedicação, é necessário termos renúncia. Então o que eu quero dizer com isso? A igreja, Deus ele está disposto a distribuir dons para a igreja, mas a igreja não está ligada que a Bíblia, o próprio Jesus Cristo, o próprio Espírito Santo de Deus, aquele a qual nós somos e denominamos como igreja pentecostal, a igreja de Atos 2, mas nós não entendemos nada do que é a igreja de Atos 2. Igreja de Atos 2 não é falar labalai, labalai. Igreja de Atos 2 é você sair para fora e falar que Jesus Cristo salva, que Ele batiza com o Espírito, que Ele vai voltar para buscar a igreja. Isso que é a igreja de Atos 2, as pessoas estavam lá, tudo adorando, falando as maravilhas de Deus. Aí estava lá elamitas, patos, né, de outros lugares lá. E eles falavam, não, são todos ali falando nas nossas línguas das grandezas de Deus. Eles estavam entendendo o que os discípulos, o que os apóstolos estavam falando. Aí de repente um fala, cara, eles estão tudo louco, está embriagado, por isso que eles estão falando a nossa língua aí. Aí de repente o Pedro toma a voz e fala, cara, não é nada disso não. O que está acontecendo aqui foi o que o profeta Joel anunciou há mais ou menos 700 anos atrás, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Deus, Ele está disposto, igreja, a derramar do Espírito dEle sobre cada um de nós. Mas temos que entender, como eu já disse, existem muita coisa. Deus, Ele é um Deus soberano, Ele é muito além daquilo que nós imaginamos ou pensamos que Ele é. Tem irmãos, aqui eu estava também comentando, antes de vir para cá com a Karen, eu acho que eu sei um irmão que tem um dom de socorro aqui dentro. Um dom de ajuda que, tipo assim, vai lá para visita lá, aí tem que comprar uma dúzia de ovo, eu vou embora, quero ir embora para casa, no outro dia eu vou, ele dá um jeito de ir lá, nem que for para meia-noite para ele dormir, mas ele volta, ele dá um jeito de ajudar. É um dom. A gente tem pessoas que têm dom, como eu disse, de misericórdia, tem pessoas que têm dom de liberalidade, é aquela pessoa que ele vai, se ele tem condição, ele vai pegar, ele vai ajudar, ele não vai dar dinheiro para a pessoa ficar gastando à toa não, mas a pessoa, eu preciso ali, cara, minha conta está atrasada ali, ele vai ajudar a pessoa, ele não tem aquilo no coração, o coração dele não está preso na riqueza, ele consegue ajudar, é um dom de Deus para ajudar as pessoas, porque na época que a igreja foi formada, entenda bem isso, os dons, a Bíblia fala que ela tem o propósito do quê? E a gente vai ver lá, deixa eu ver... Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Eu vou ler aqui com os irmãos. (11 e 12). E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Irmãos, os dons, ele tem um propósito, como eu já disse, ele não vai deixar de nos edificar, nós não podemos parar, a igreja não pode parar de buscar o dom de línguas, não pode, edifica, traz poder, traz glória, mas tem que entender que existem coisas maiores,
né, coisas que nós temos que buscar de uma forma mais ampla. Então o dom, o propósito dos dons é edificar a igreja. Então, como eu já disse, se tem um irmão que ele tem o dom de liberalidade, não só para ofertar como tem que ofertar, dizimar na igreja, mas ele tem para ajudar a olhar para o seu semelhante, para o seu próximo, ele vai ajudar a igreja a permanecer de uma maneira saudável, sadia. A Bíblia fala que no início da igreja ninguém tinha falta de nada, sabe por quê? A igreja tinha o dom de liberalidade. O povo que tinha, pegava uma parte, levantava ao pé dos apóstolos e distribuía o quê? Distribuía com todos, e ninguém tinha falta de nada. Então, nós temos que entender, isso edificava o povo. Imagine, eles indo ali para uma reunião na sinagoga, e chegando lá na sinagoga, mais um está de barriga cheia, o outro está de barriga vazia. Um está com uma roupa bonitinha e o outro já está com uma roupa toda rasgada. Irmãos, nós precisamos nos atentar que Deus ele tem dom para entregar à igreja. Mas nós estamos focados e presos unicamente em poucas coisas. E como eu disse, Deus ele é um Deus que tem multiforma de trabalhar. Então nós temos que entender que o dom, o propósito do dom, e quando Pedro está falando sobre essa multiforme, ele está falando para a igreja que ele estava acreditando que era a igreja do arrebatamento, que Jesus Cristo poderia voltar a qualquer momento no meio daquelas provações, mas se passou um grande tempo, quase 2000 anos, Jesus não voltou ainda, e nós temos que continuar perseverando com esses dons, em querer buscar esses dons de Deus, mas temos que entender que dom também, a Bíblia vai falar que dom, né, na questão teológica, significa carisma, lá no grego, que é um presente, é uma dádiva que nós não merecemos, mas Deus dá. E para os irmãos entenderem da importância do dom, existem pessoas que dentro da igreja tem muitos dons. Sabe, tem muitos dons, mas sabe por que não aparece? Porque o dom, ele precisa ser aperfeiçoado também. Irmãos, a gente está estudando um pouquinho sobre dom. O dom ele precisa ser aperfeiçoado. Como isso, irmão Everton? Vou te dar um exemplo. Se tem um irmão que ele fala em língua estranha dentro da igreja, é um dom, não é? Dom de línguas. Mas para falar em língua estranha, o que ele precisa fazer? Orar? Não precisa orar? Agora, se o crente tem o dom de línguas, Deus deu o dom de língua para ele, seja no congresso, seja na igreja normal, na casa dele orando, mas se ele quase não ora, aquele dom dele vai murchar. Agora tem aquele que ora, que ora na casa, que ora no monte, que ora na igreja, que ora, ele vai ter dom de línguas, ele vai ter variedade de línguas, daqui a pouco Deus ele vai dar dom de interpretar as línguas. Então, nós precisamos entender que os dons, ele precisa ser aperfeiçoado. O evangelismo, o dom de evangelista aí, é só, por exemplo, o pastor Marcos ali, na credencial dele, ele é evangelista, é isso que é dom de evangelista? Dom de evangelista, todo mundo tem que evangelizar, não é? Não é, pastor Marcos? Todo mundo tem que evangelizar, mas tem uns que tem um dom mais perfeito do que o outro, por quê? Ele fala bonitinho, ele é eloquente? Não, porque ele está evangelizando. Agora aquele que não está evangelizando lá, como que... Não tem, aí você coloca ele no meio do povo lá, ele consegue sair de uma maneira, né, abençoada, Deus usa ele tremendamente. Agora aquele que nunca vai, de repente vai lá, ele chega lá, ele fica acanhado, não sabe como falar, mas ele tem o dom, também tem o dom, mas ele não usa, ele não aperfeiçoa esse dom. Então nós temos que entender, igreja, que Deus ele tem coisas para nos entregar, mas sabe por que eu começo falando isso por mim, é porque nós estamos preocupados com o nosso bem-estar. E quando eu me preocupo comigo, irmãos, eu não vou querer orar, eu só vou querer orar para benefício próprio. Eu vou só querer buscar a Deus, jejuar, quando a situação está diversa. Eu só vou querer clamar, chorar na presença de Deus quando eu preciso. Mas quando que nem o dom, para mim, ele não tem serventia nenhum. Para mim, colocar a mão na pessoa e ela ser curada, quem que vai receber? Quem foi curado. Eu tive o dom, graças, bênção de Deus. Mas quem que está sendo, na realidade, abençoado? Quem que é o alvo? É o que tem o dom ou é o que recebeu a cura? É quem recebeu a cura. Então, por isso que ninguém quer buscar dom. Porque o dom não traz privilégio para ninguém. O que adianta? Nossa, bonito, eu vou lá, chegar lá, eu desço ali e começo a falar em profecia. Mas quem na realidade está sendo abençoado? O que recebeu a profecia.
Ou é bênção, eu estou sendo edificado. Nossa, Deus está me usando. O irmão ali, Deus deu o dom de profecia ali para ele. Mas quem está sendo edificado, quem vai sair transbordando ali, não foi o que falou em profecia. Foi o que foi abençoado com a profecia. Foi o que recebeu a mão e foi curado. Foi o que estava endemoniado aqui na igreja. Não adianta eu chegar lá e sai em nome de Jesus. Não é eu que vou sair com a glória, mas a pessoa que foi liberta que vai sair abençoado. Então por que ninguém quer dom? Porque eu buscar isso não traz privilégio para mim. Vocês estão conseguindo entender? Imagina eu ter dom de curar. Nossa, irmão, ter dom. Não ganho nada com isso. Eu só ganho os outros falando. Mas na realidade, por exemplo, irmão, eu tenho o dom de curar, tenho o dom de expulsar demônio, tenho o dom da palavra. Não estou ganhando nada com isso. Só os irmãos estão batendo palma para mim. Mas isso não está mudando nada na minha vida. Agora, quem está sendo abençoado, né, lógico, a minha vida com Deus, estou ganhando com Deus, isso sim, estou ganhando com Deus porque eu estou obedecendo à vontade de Deus, fazendo com aquilo que agrada o coração deles, mas quem está sendo beneficiado? O que foi curado, o que ouviu a palavra e recebeu o ensino, o que foi liberto. Então por isso que ninguém quer, porque o dom, humanamente falando, né, talvez eu me expressei errado, humanamente falando, ele não compensa, ele não traz dinheiro para minha casa, o dom. A não ser essas pessoas, que esses falsos apóstolos e profetas, que vêm para arrancar dinheiro do povo lá, e que andam em carrão e dormem em casona aí. Mas ele não traz benefício. Mas nós temos que entender, assim como foi lido, né, na palavra, como foi cantado, e eu achei muito lindo. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Sabe o que é? São os dons, irmãos. Ele tem dado aos seus queridos parte daquilo que ele tem, ele entregou, é o dom, ele tinha poder. Deus, ele é todo o poder. Deus, a Bíblia fala que ele é o dono de todo o poder, ele é onipotente, e ele pegou um pouquinho do seu poder, distribuiu para a igreja, ele entregou para os seus queridos uma parte daquilo que é glória dele. Então quando nós temos que entender que servir a Cristo, irmãos, é muito mais. Olha, entendam, eu quero que fica de tudo o que foi falado aqui, o que eu mais quero que guarde na mente dos irmãos, é que a consequência, entenda bem, o objetivo é um, mas a consequência é outro. O que é isso, irmão Everton? O objetivo de tudo o que acontece na minha e na tua vida, seja, né, Deus abençoando financeiramente, Deus abençoando espiritualmente, sabe qual que é o propósito de tudo isso? Glorificar o nome de Deus. Não é simplesmente, Deus não abençoa só para abençoar. Deus abençoa para que as pessoas possam ver na tua vida Deus operando, Deus agindo. Você estava numa situação ruim, eu vim para a igreja, eu busquei Jesus Cristo, eu andei nos caminhos deles, eu saí do caminho do pecado e fui para o caminho da retidão. Deus começou a guiar a minha vida e me abençoar, mudou os meus passos, os meus caminhos. Então o que vai acontecer? As pessoas vão olhar para você e vai ver aquilo que Deus fez na tua vida, e vai glorificar o nome de Deus através disso. Então, o propósito de Deus abençoar a igreja não é simplesmente porque Deus é bonzinho e quer nos abençoar. Se a bênção que Deus me dá, e que Deus te entrega, não glorifica o nome dele, alguma coisa está errado conosco, irmãos. Se Deus ele abre uma grande porta de emprego para você, mas aquela porta de emprego não está glorificando o nome de Deus, alguma coisa está errada. Se Deus ele te curou e a tua cura não está glorificando o nome de Deus, alguma coisa está errada. Então nós temos que entender, o propósito é um, mas a consequência é outra. Qual que é o propósito? Deus ele não fez com esse propósito de te abençoar. O propósito de te abençoar, o final dele não é te abençoar, é glorificar o nome dele, mas a consequência o que é? A bênção sobre as nossas vidas. Mas o que? Se eu entendo isso, eu começo a querer fazer um pouco mais para ele. Eu começo a parar de olhar para mim, e eu começo a entender que tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, e tem um louvor que fala isso, né? Foi ele que me deu, foi ele que fez em mim. É igual Paulo, se eu não me engano, fala, eu não tinha nada, eu não era nada, então do que eu vou me gloriar? Eu posso me gloriar das minhas fraquezas e dos meus pecados. O Paulo, ele foi um grande fariseu, ele sabe tudo da palavra de Deus, foi Deus que deu para ele, ele não tinha nada, ele vai se gloriar naquilo que ele nunca teve, mas naquilo que Deus entregou para ele? Não, ele tem que se gloriar naquilo que ele era, fraco, pobre, pecador.
Mas aí ele começa a olhar para Cristo e glorificar a Deus através de entender que tudo o que ele tinha foi entregue por Deus. Só para a gente finalizar. Então, irmãos, todos os dons, entendam bem, não são só 9 dons, são muito mais do que isso. É que a gente olha para os dons, o quê? Para os dons, vamos falar assim, os dons popstar. Os dons que, né? É os dons popstar, irmãos. É os dons porque, irmãos, eu sei disso. E não adianta os irmãos vão ficar bravos comigo. Mas eu já vim na igreja porque eu já fiquei sabendo que o pregador vinha, é um pregador que tem o dom de profecia. Eu tenho certeza que a maioria dos irmãos aqui já veio na igreja porque o irmão, aquele irmão não tem o dom de profecia. Porque não veio na igreja para ouvir Jesus pregar. Mas já teve um monte de irmãos, não estou generalizando. Entendeu? Mas eu vou ali para ouvir. O irmão lá é famoso. Ninguém foi lá na igreja lá porque Jesus Cristo está lá. Mas foi lá porque o irmão é famoso, porque o irmão é famoso, ele prega no YouTube, ele prega não sei na onde, entendeu? Então a gente tem que entender que isso não é evangelho de Cristo Jesus, e a gente então tem que entender que o dom é dado por Deus a todos, não é ninguém é merecedor de nada, ninguém faz nada, ninguém tem absolutamente nada, e eu comentei isso na escola dominical, ninguém, isso eu ouvi de um filósofo chamado Erasto, que ele fala o seguinte, ninguém é melhor do que ninguém. Ele falou, existem pessoas diferentes. Por exemplo, o irmão Everton, ele sabia estudar a Bíblia, ele sabia ensinar a Bíblia aí. Mas eu sou melhor que você? Não, eu sou diferente de você, mas você é diferente de mim, outra coisa que sabe que eu não sei fazer. Você é diferente, por exemplo, para o pastor ele louva. Ele é melhor do que eu porque ele louva? Não, mas ele é diferente de mim. O irmão Marcos louva o hino da harpa como ninguém. Ele é melhor que eu? Não, mas ele é diferente de mim porque ele louva o hino da harpa, eu não louvo o hino da harpa. Então ninguém é melhor do que ninguém, porque tudo foi dado por Deus. Tudo foi entregue por Ele. Tudo foi unicamente exclusivo dado por Ele. A gente não tem que se gloriar. E a igreja, é igual eu estava voltando, é os dons o que? Popstar, a gente acha que o irmão lá é profecia. É língua estranha, é revelação, cura, põe a mão ali, expulsa demônio. Mas não, irmãos. A gente tem que entender que Deus ele tem muitas formas de trabalhar. E tem pessoas que têm dom que nem sabem, que tem o dom da generosidade, o dom do socorro, que tem o dom da misericórdia, entendeu? Que tem o dom da fé. E o dom da fé não é essa fé que transporta, como a gente, né, que vai fazer parar o sol e lua, não. Mas é o dom de entender que eu vou passar por essa dificuldade, mesmo que eu tenha que enfrentar ela, mesmo que Deus ele não me tira do mar, mas eu passo pelo mar, o importante é que lá no final eu saia vivo do mar. Isso é dom de fé, é ter fé, é acreditar, é não murmurar, é no momento da dificuldade, da enfermidade, da situação adversa financeira, de um problema com alguém no trabalho, é entender e falar assim, não, eu vou sair dessa. Está difícil, mas é um negócio, eu vou sair dessa, eu vou passar por isso. Então a gente tem que entender isso, irmãos, existem muito mais do que aquilo que a gente imagina. E Deus, Ele quer que nós nos atentamos para isso, mas sabe por que nós não nos atentamos? Porque muitas vezes nós oramos, nós falamos muito, mas tem hora que Deus ele fala assim para mim e para você, agora eu quero falar com você. A gente abre a boca e ora meia hora, 1 hora, mas a gente não para assim, 10 minutos assim, para no silêncio e começa a ouvir. Deus falando no silêncio, no oculto e falando, eu tenho muito mais para te entregar do que aquilo que você está me pedindo. Existe muito mais, mas o problema é que você não dá espaço para eu falar. No diálogo de oração entre eu e você, mais ou menos Jesus falando assim, só você fala. É só você que fala, você não me deixa eu falar. E ouve a minha voz, então tem muita coisa. E uma das coisas para a gente entender é a palavra de Deus. É quando você abre a palavra de Deus e você começa a absorver e se alimentar, porque a palavra de Deus é boca de Deus falando conosco. Tem muita coisa. Você pode evangelizar, você pode socorrer alguém, você pode sim ter dom de língua, ter dom de interpretação, é lindo. É lindo essas coisas, edifica a igreja. Imagine, a irmã, igual eu falei, eu acho lindo, irmão. O irmão fala em mistério, de repente vem outro, levanta e fala assim, diz o Senhor, e a irmã começa a falar na língua estranha, o irmão começa a interpretar. Mas irmãos, tem muito mais. Tem muito mais. Nós precisamos, a igreja precisa buscar isso. E aí, para encerrar aqui, está aqui 1 Coríntios, né, eu já tinha falado, o 12, 28, o apóstolo Paulo ele faz uma classificação e de ordens concernente aos dons. Então, né, a gente, só para os irmãos entenderem e a gente finalizar nessa questão,
nós temos essa questão de dividir esses dons. Então talvez por isso que os irmãos acharam louco, mas eu só conhecia 9 dons. E realmente nós temos, pastor Marcos, essa classificação, dom ministerial, dons espirituais, mas existe, isso daí é uma coisa humana, a Bíblia não classifica, é tudo dom do Espírito Santo, tudo foi dado por Deus, nada é de ninguém, nada foi do homem, nada, ele nasceu com aquilo ali do acaso, tudo foi entregue por Deus. Então, igreja, se nós quisermos agradar a Deus e experimentar um pouco das coisas celestiais aqui na terra, é necessário buscarmos o dom. Sabe, porque o dom de cura significa aquilo que nós vamos viver eternamente lá no paraíso, não vai ter enfermidade. Isso que significa o dom. Nós estamos experimentando um pouco daquilo que nós vamos viver lá na eternidade. Então nós precisamos, eu sei que palavra que faz a gente fazer alguma coisa, não alegra o nosso coração, no momento ali. Agora a palavra que vem, tipo assim, só vinde a mim, palavra que vem agora, Deus vai trabalhar, Deus vai continuar fazendo, Deus vai fazer, isso é o que mais agrada a gente, eu sei disso, eu estou falando por mim, eu sou ser humano, não estou aqui, não sou negligente quanto à minha pessoa, eu sei, nós gostamos de ouvir coisas boas, mas agora ouvir coisas que eu tenho que me esforçar para fazer, é difícil, mas é dessa forma que nós vamos entrar no céu, é porta estreita, irmãos, o caminho é apertado, é porta estreita e o caminho apertado. Tem pessoas que vai entrar no céu, mas a Bíblia fala como passando pelo fogo. Eu não quero ser dessa forma. Eu quero que Deus olhe como a gente vê teatro, olha para minhas mãos e fala assim, não, você fosse fiel no pouco. Agora sobre muito eu te colocarei. Eu te dei pouquinho para você, mas nisso que eu te dei para você, você foi fiel. Agora vem, você vai entrar para muito lá, entra para o gozo do teu Senhor e viva eternamente lá. Então, irmãos, Deus ele tem coisa para nos entregar. A igreja precisa, para a igreja cada vez mais crescer em santidade, uma igreja sadia, uma igreja de fato que cresça espiritualmente falando. Precisamos entender que esses dons é necessário para a igreja poder crescer. Então, já para encerrar, é igual a questão, por exemplo, a gente acha que a mão, ela não adianta nada se eu não tiver, o braço, aliás, não adianta nada se eu não tiver a mão. E a mão não adianta nada se eu não tiver o dedo, muitas vezes. É lógico que hoje tem gente que se locomove, faz ali os esforços, mas a gente está falando do corpo de Cristo. Então não adianta eu só ter um dom, mas eu não tiver os outros. Tudo é importante para Deus. Então que nós possamos entender isso. Um ajuda o outro. Se eu tenho o dom de misericórdia, o outro tem o dom de ajuda, outro de socorro, outro tem o dom de profecia, outro tem o de línguas. Aí o que vai para não ficar só na línguas e não trazer um embaraço para a igreja? Igual a irmã Janete comentou que foi umas amigas dela, só teve língua embaraço, mas não estou entendendo nada. Aí de repente vem outro ajudar, interpreta a língua, edifica, salva a vida da pessoa, e é dessa forma que a igreja cresce. Tá certo? Que Deus abençoe os irmãos, no nome